Livro histórico de Josué, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. Bíblia interpretada fácil de entender. Versículo 1. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os chefes das famílias das tribos de Israel, fizeram a divisão. Versículo 2. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão da terra das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Versículo 3. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão. Mas os levitas não receberam terras. Versículo 4. Os descendentes de José estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas ele tinha cidade para morar, e também pasto para o seu gado e os seus rebanhos. Versículo 5. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Versículo 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gigal. Calebe, filho de Jefone, e do povo quenezeu, disse a Josué: Você, Josué, sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Gade Barneia, a respeito de vocês ou de você de mim? Versículo 7. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gade Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Versículo 8. Os homens que foram comigo espalharam medo no meio do povo, mas eu obedeci finalmente ao Senhor meu Deus. Versículo 9. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu finalmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão dono para sempre de toda a terra que pisaram o seu pé. Versículo 10. E Calebe continuou: Agora vejo, faz 45 anos que o Senhor Deus diz essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olha para mim, estou com 85 anos. Versículo 11. E me sinto tão forte hoje como no dia que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tem bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Versículo 12. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu o demos o relatório naquele tempo,
dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá morando, em grande cidade, cercada de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu expulsarei como ele prometeu. Versículo 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefone, e ele deu a cidade de Hebrom para ser a sua propriedade. Versículo 14. Até hoje em Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefone, do povo quenezeu. Por quê? Ele obedeceu finalmente ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 15 para terminar. Antes disso, Hebrom era chamado de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos anaquins. Então houve paz na terra. Este foi o livro de Josué, livro histórico, do capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. Bíblia interpretada, fácil de entender. As escrituras muito fácil de entender. A palavra já está revelada, não precisa de ficar pregando, ensinando, porque ela já está bem esprebitada. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque, Jacó, o Iau, abençoe todos nós com saúde. E também dá sabedoria e entendimento para entender a palavra dele do jeito que está escrito. Para que nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós tenhamos graça e força, sabedoria para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós colocamos a palavra dele no fundo do coração, para que nós possamos sempre estar meditando e lembrando dos mandamentos que ele ensinou para nós. Uma boa noite para todos, fica todos na paz, se for da vontade do Pai Eterno, do Iau. Estarei gravando o próximo vídeo, se ele quiser, se for da vontade dele. Shalom para todos. Em Yahshua.